Agora, atenção, atenção. Uma maravilha, né? Essa coisa de Instagram lotado. Aqui estamos nós novamente, pessoal. Vamos aguardar a entrada aqui do... Eu não estava conseguindo ver o Vilfredo. Vamos ver se a gente agora entra, ó. O Vilfredo entrou. Deixa eu conversar com a gente. Funcionando aí a metodologia de biossegurança. Está em qual? Está avançando lá, né? Agora você. Boa noite. Sim. Boa noite, Vilfredo. Seja muito bem-vindo aqui na live das vozes. Eu estava comentando com o pessoal, tive que desconectar porque essa hora de 7h30, 8 horas da noite em diante, Instagram ferve, Facebook ferve, fica muito lotado, fica uma chuva de lives. Então, de vez em quando, Sim. oscila um pouco a internet. Você está me ouvindo bem? Sim, perfeito, perfeito. Boa Ótimo. noite a todos, boa noite a todos que estão entrando aí. Eu vi muitos que já entraram e estão entrando novamente. Isso. Vão entrar novamente, com certeza, porque o assunto de hoje é algo muito falado. Quem conhece a técnica a fundo sabe que ela é maravilhosa, clinicamente comprovada, mas existem as controvérsias, né? Infelizmente, tem pessoas que ainda dizem que não existe uma comprovação científica. Então, justamente por isso é que eu entendi que você, Vilfredo, é um dos caras que certos para poder falar um pouco mais sobre ozonioterapia no Brasil. Conta um pouco de como a ozonioterapia, de como o ozônio chegou na tua vida, para todo mundo entender um pouco quem você é. Certo. Então, eu cheguei para ozônio por causa da minha formação na pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em Física de Plasmas, aqui em São José dos Campos, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E dentro das aplicações que tem a Física de Plasmas, que é bastante amplo, uma delas são os geradores de ozônio. Então, os geradores de ozônio têm princípio básico na Física de Plasmas. E, especificamente, o plasma, para quem está escutando pela primeira vez, é um gás ionizado. Então, quando nós ionizamos oxigênio dentro de uma descarga elétrica, é quando se forma o ozônio. O ozônio apenas é um estado, como chama, alotrópico do oxigênio. O comportamento do oxigênio é bem parecido com o ozônio. A única diferença é de que oxigênio molecular tem 2 átomos de oxigênio e ozônio tem 3 átomos de oxigênio. E isso o torna mais oxidante que o próprio oxigênio. E também, uma outra vantagem, que quando se compara oxigênio com ozônio, ele tem uma solubilidade muito maior que o próprio oxigênio. Então, isso já se comprovou de que, por exemplo, quando se faz tratamento de efluentes e se borbulha aqui na cidade de São José, a estação de Sabesp contrata oxigênio para borbulhar oxigênio para aumentar a quantidade de oxigênio na água. Se ele borbulhasse de ozônio, certamente ele teria muito mais oxigênio e teria muito mais outros benefícios. Mas, enfim, isso aí é uma parte do ozônio que já vem uma aplicação dentro do ozônio. Agora, ozônio, quando se começou dentro da minha vida na área de ozonioterapia, foi quando eu participei de um congresso em Cuba, ainda em 2004. Eu fui participar de um curso de tratamento de água. E eu vi que, em paralelo, tinha um congresso de ozonioterapia. Mas, já prévio a isso, eu já tinha visto na internet algumas coisas. Naquela época era bastante pobre ainda
toda a literatura que se está vendo hoje em dia. E eu tinha visto já algumas coisas de ozonoterapia e eu fiquei curioso. Aí eu entrei pela janela no congresso, literalmente, porque era só para médicos e eu sou físico, então dizia, como é que vão me deixar entrar? Então, eu conversei aí, posso entrar? Não, você pode entrar, não, aprender não faz mal. Né? E assim eu participei do congresso e na época tinha 4 médicos brasileiros junto comigo. Entre eles estava o Dr. Coimbra, de aqui de São José dos Campos, que é bastante conhecido, o Dr. Glacus, quem se dedicou a fazer muitas pesquisas, não? Na área de desinfecção, sobretudo. O trabalho que ele deixou foi um trabalho que, como matar o vírus, o KPC, trabalho publicado que ele deixou praticamente um legado em cima da infecção hospitalar. Sim. E aí depois teve um médico de Brasília, acho que é o Dr. Edison, e tem mais um outro médico que não estou lembrando o nome. Então, quando eu voltei de lá, eu falei, as máquinas que eles estão fazendo, eu consigo fazer aqui. Então, voltando de Cuba, eu comecei a fazer as máquinas para ozonioterapia. E as primeiras máquinas pesavam 50 quilos. Aí o meu desafio foi, naquela época, de diminuir o peso a 2, 3 quilos. E hoje em dia tem a menor máquina que pesa 3,5 quilos, não? Então... E, Wilfredo, você vê que de 2004, você está dizendo que isso foi assim, de 2004 para agora, né? Sim. Então, digamos que em termos de ciência, o ozônio, ele é bem mais idoso do que isso, né? O ozônio, ele é conhecido desde o pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, né? Sim, o ozônio tem uma história longa. Quando se fala de ozonioterapia, os primeiros trabalhos de ozônio foram trabalhos de desinfecção, basicamente. Sim. Então, depois da descoberta de ozônio, que levou mais ou menos 20 anos desde o aparecimento em 1840, desde 1840 vem uma série de trabalhos sobre desinfecção. E eles já faziam aplicação, inclusive, de desinfecção de sangue de cavalo. Não tem um trabalho que está publicado na Alemanha que utilizava para fazer desinfecção de sangue de cavalo, e com micro-organismos já começaram a aparecer muitos trabalhos. E quando chega a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, já começam a utilizar ozônio para tratamento de feridas, porque na época não existia ainda a penicilina. Então, a única alternativa que eles tinham era com ozônio, fazer uma série de desinfecção, basicamente desinfecção. Então, não se conhecia ainda o que hoje em dia se conhece dos efeitos da ozonioterapia. E os efeitos da ozonioterapia vêm mais ou menos já depois da Segunda Guerra Mundial. Já se utilizava ozônio, inclusive no Hospital de Chicago se utilizava ozônio. E, curiosamente, ozônio se chegou a utilizar na Argentina, o Prêmio Nobel de Medicina, Dr. Hussein, ele chegou a fazer autohemoterapia. E tem boletins médicos em Buenos Aires, onde mostra de que ele utilizou autohemoterapia, em 1948. A autohemoterapia, ela é polêmica porque ela é proibida, mas quem já fez sério dentro dos protocolos preconizados sabe a diferença entre fazer e não fazer, né? Inclusive os efeitos em si mesma. Então, é uma polêmica, mas no fundo, a grande burocracia hipócrita, né? Vamos dizer assim, porque tudo que não é bem-vindo é falado assim, isso não tem comprovação científica, isso é pseudociência, mas a gente sabe que, mesmo que você tenha o tal do efeito placebo, existem comprovações clínicas, hematológicas, de que você melhora e muito, né? Mas isso foi só um parênteses, professor, continua. Não, mas então, aí começou a ozonioterapia, já se conhecia então, apenas não era tão descrito na parte básica, na parte
das ações biológicas quanto se conhece hoje em dia. Sim. Então, na Alemanha já estavam utilizando, essa escola nunca parou, mesmo que escondida, mas continuaram fazendo, depois Itália, Espanha, Rússia, eles ficaram trazendo. E mais ou menos em 1970, levam a ozonioterapia para Cuba. E começam a fazer pesquisas de aplicações em ratos, em cobaios, para ver os efeitos tóxicos do ozônio. Então, os cubanos começam a trazer a ciência atrás de todo o que já se conhecia. Não? Então, tem muitos trabalhos publicados sobre, primeiro, as ações tóxicas do ozônio. Recentemente, o ano passado, foi publicado em 40 páginas na revista da World Federation sobre os efeitos tóxicos de ozônio, e todos eles mostraram que não tem efeitos colaterais do ozônio. Então, isso está publicado. Então, se alguém disse, não, vai fazer mal, tem que ler esse trabalho para que diga onde que vai fazer mal. E aí eu abro um parênteses, professor, porque as pessoas, infelizmente, elas precisam... eu me incluo nisso, tá? Portanto, sou uma mortal como todos nós, e a gente precisa estudar mais, porque a gente ouve aquele vento de doutrina dizendo assim, isso é pseudociência, isso é efeito placebo, isso não tem comprovação científica, quando a gente já sabe que existem mais de 5.000 estudos clínicos envolvendo humanos, não só animais. Então, portanto, isso não é uma conclusão de pesquisas in vitro, pelo contrário, são pesquisas feitas com pessoas, com casuística, e que apenas não foram bem direcionadas. Isso eu concordo. Eu acho que está faltando um melhor direcionamento das conclusões científicas dessas pesquisas, né? Foram muitos relatos de caso, relatos de protocolos. Então, que as pessoas possam ler mais. E para isso eu já abro aqui um espaço para quem quiser ler mais sobre ozonioterapia ou perguntar alguma coisa específica depois com o professor Vilfredo, que possa deixar o seu e-mail aqui, o seu e-mail, tá? Para que a gente possa depois entrar em contato, ou que vocês entrem também num segundo momento, através dos nossos Instagrams, no direct, tá bom? Para que a gente possa começar a abrir um pouquinho essa negociação de que não é bem assim como vocês pensam. Tem comprovação sim e tem muito estudo sim. Mas continuando aqui, professor Vilfredo, existem muitas perguntas aqui que eu já queria colocar em pauta, né? Por exemplo, qual é a estrutura importante para utilizar um gerador de ozônio em ozonioterapia? Que estrutura? Já ouvi aqui as pessoas me perguntando qual seria... a doutora Kênia está aí, só não sei como é que eu coloco ela para dentro. Já já eu coloco ela aqui para dentro. Qual seria a estrutura, qual é o método que a máquina que cria o ozônio, ela se utiliza para gerar o ozônio? Certo. Antes de responder isso, eu vou puxar aquela conversa que você disse que você também se inclui dentro daquele grupo que buscando a ciência, estamos sempre esperando que alguém faça, né? Então, eu vi que aqui, antes da primeira entrada, eu vi que estão vários professores nos estão assistindo. E muitos deles dão aula de ozonioterapia e de outras terapias também. E eu gostaria de convidar para que entrem nesta página, www.ensaiosclinicos.gov.br. Aqui, perfeito, tá aqui. Ensaiosclinicos.gov.br, onde se pode cadastrar primeiro a clínica, a universidade que tem o espaço local, logicamente, facilmente, os institutos que se dediquem a fazer pesquisa, para poder cadastrar primeiro o local e segundo, para cadastrar o quadro profissional.
para poder fazer ensaios clínicos. Curiosamente, eu entrei nesta página e eu vi mais ou menos como 5 trabalhos de ozonioterapia. Todos eles são de odontologia. Um deles fala, inclusive, de água ozonizada. Então, são trabalhos... Esta plataforma é uma plataforma multicêntrica, onde se entra e tem muitos... de forma anônima, tem as críticas que vêm dentro disso aqui. Eu cheguei a participar anos atrás desta plataforma, mas já não me dedico mais à pesquisa, então eu deixei de lado. Não é só para profissionais da área da saúde, é para quem está atrás da ciência, buscando fazer pesquisa e buscando aprender também no meio de tudo isso aqui. Então eu convido a todos a entrar nessa página e vejam o que existe. E certamente muitos que estão assistindo aqui têm possibilidades de apresentar um trabalho e realizar trabalhos de pesquisa. Bacana. Tá? Então, eu recomendo isso aí. Agora, falando sobre a estrutura de um gerador de ozônio. Um gerador de ozônio, ele consiste basicamente em produzir uma descarga elétrica através de uma barreira dielétrica. Isso, a descarga elétrica, com essa barreira dielétrica, ela se torna mais sustentada que quando não tivesse essa barreira dielétrica, que os primeiros geradores de ozônio não tinham barreira dielétrica. Então, tinham contato metálico apenas. E depois surgiu a barreira dielétrica para que ela seja mais sustentada. E hoje em dia, as associações internacionais, quem começou foi a Associação Americana de Ozonoterapia, recomendando de que os geradores de ozônio não tenham contato metálico. Por quê? O metal, o aço inoxidável, ele é adequado para o ozônio. Sim. Mas não é adequado para receber a descarga elétrica, que a descarga elétrica degrada esses metais. O aço inoxidável, ele é mais duro que o titânio. Eu vejo propagandas aí da China que vem que com titânio. Hoje em dia, até as máquinas da China já estão retirando esse titânio. Então, já se está recomendando o próximo lançamento que vamos ir ter agora em junho, eu acho que adiaram para setembro, que é a ISCO, a International Society of Ozone Therapy, eles já estão recomendando de que não tenha contato metálico os geradores de ozônio para ozonoterapia. Isso é bastante importante. Eu trabalhei, e as máquinas que fazem geradores de ozônio para uso de água, efluentes, eles trabalham apenas com um dielétrico. Aí não temos problema, porque a quantidade que tem dentro de uma massa bastante grande é desprezível. Já dentro de uma seringa, essa quantidade de metais pode ser não desprezível. Então, isso é o que se tem que tomar cuidado. Ainda não temos uma regulamentação aqui no Brasil. Então, apenas... Isso é importante, né, professor? Essa questão agora, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento crucial, tanto para o mal quanto para o bem. A gente que está aqui, que é do bem, que quer melhorar a qualidade de vida de todos, inclusive a nossa, que a gente possa aproveitar esse momento único no planeta para gerar aí uma massa crítica de estudiosos, de pessoas que consigam organizar e protocolar aí as condições ideais. E através dessa demanda, quem sabe o governo nos ouça de uma forma mais, eu não sei esse termo, open-minded, né? Mas, porque isso está sendo falado com muita força na Europa, principalmente na Itália, na Espanha, que foram os lugares mais afetados pelo Covid até agora, né? Então, que a gente possa aproveitar para poder protocolar coisas, né? Mas dando sequência aqui. Então, eu estou aqui com o computador aqui ao lado aberto, e, por exemplo, aqui no Brasil, eu tenho já aqui ao redor de 20 trabalhos de pós-graduação de ozonioterapia feito em odontologia. Muito bom. Não é uma quantidade pequena, é uma quantidade já expressiva,
E sim, sendo que isso aqui começou apenas em 2008, com o primeiro trabalho de doutorado que foi feito na Universidade de São Paulo, sobre para ver se a água ozonizada curava, não, acelerava ou não acelerava um tratamento de uma ferida. Isso foi o primeiro trabalho e logo após disso vieram com óleo ozonizado e as outras soluções com soro. Então, tem trabalhos bastante interessantes, né? Onde eu lembro ter participado de um trabalho onde utilizamos água ozonizada para aumentar a aderência da superfície do dente. Isso foi um trabalho de doutorado também feito lá na USP, já depois de 2008. E nós verificamos de que a água ozonizada sí aumenta a aderência. Então, se ele aumenta a aderência, é porque remove alguma coisa da superfície. sim, sem Certamente dúvida. não é. Ele branqueou porque removeu alguma coisa que tinha alguma cor diferente do branco. Não, Sim, não é porque branqueou o próprio material dentro dele. Então, é porque removeu. Então, sim, se ele removeu, então os cuidados são bastante grandes. Então, esse cuidado que se tem que tomar quando se faz branqueamento é de proteger o dente. Então, naquela época surgiu de que branquear com ozônio não é uma forma adequada de branqueamento. O ozônio entra no branqueamento apenas como um complemento. olha, Como, pessoal, como um porque a gente complemento. sabe que tem dentistas que estão promovendo como diferencial das suas clínicas. Sim. Ah, eu faço clareamento só com ozônio e não é tudo assim, não é uma panaceia, né, professor Vilfredo? Então, isso é muito importante o que você está falando. Mas continua. Então, aí eu recomendo assim, quando falem de branqueamento com ozônio, falem de que vocês estão utilizando como um complemento. Sim, Não é o elemento principal. Eu coloco como exemplo o seguinte: na indústria de papel, eles utilizavam antes o cloro para branquear as celuloses de papel. Então, a madeira, que era uma cor quase marrom, com cloro ia mais ou menos para um cor amarelo. E o subproduto que saía disso é bastante tóxico. Por isso que tem brigas aí entre Uruguai e Argentina, por exemplo, porque esse efluente não seja jogado para o rio, porque ele mata o rio. Então, atrás de uma indústria de papel, tinha muita poluição da água. Isso se substituiu com ozônio. Então, essa água tratada com ozônio, praticamente, ele não é tóxica para devolver para o rio. olha que fantástico isso. E ozônio não branqueou completamente as celuloses. Ele levou para um branco antes do branco de neve, que se conhece um pouco antes, porque tem vários degradês, tipo um branco fumê, alguma coisa como essa. Então, Sim, até aí levou ozônio. E depois que utilizam para o branco total, eles utilizam peróxido. sim. Peróxido e temperatura, não? Esquentar isso aí. Então, esse é um exemplo que eu vi, porque, e mostro para todos, sempre trago esse exemplo dizendo de que o ozônio não é um branqueador, o branqueador é o peróxido. Né? Certo, certo. E isso é muito importante. A gente está falando agora sobre água ozonizada e hoje a gente não pode parar de falar em biossegurança, né? Tendo em Sim, face todo esse momento em que a gente está vivendo e por que nós somos os profissionais de saúde que são o maior grupo de risco que existe em relação a você disseminar o vírus. E aí me surge essa questão. Quais são as melhores condições para a gente ozonizar a água para o uso odontológico ou para o uso médico nas bancadas, ou como um bochecho para o paciente fazer previamente a um procedimento, ou pós-procedimento? O que você indica para a gente em termos assim de condições de ozonizar essa água? com relação à água, se aprendeu bastante nestes últimos anos, não? Nós temos o professor Escarso, que está lá na Universidade
da Unesp em Araraquara, fazendo muitos trabalhos interessantes que praticamente a gente utilizava o que estava na literatura de informação e quando fomos verificar no laboratório, praticamente não se confrontavam esses gráficos que o Dr. Bosch é um grande pesquisador, tudo isso aí, mas os gráficos que estavam no livro dele, quando todo mundo usa esses gráficos, mas quando começamos a submeter para a prova que se realmente, ou de onde foi tirado esses gráficos, não? A gente não conseguia reproduzir esses valores. Assim, quando dizem não, de que a água, um dos gráficos diz que a água gelada pode durar até 120 horas, é decir, 5 dias. Praticamente a gente não encontra, depois de 4 ou 6 horas, já não temos mais ozônio. Então, ou se temos, é uma quantidade bastante pequena. Então, Sim. a primeira coisa que se aprendeu bastante é com relação à vida média do ozônio na água. Então, seja qual seja o valor que eu tenha na água, então, o consumo desse ozônio, o ozônio vai se degradar de acordo com a pureza da água. Então, no caso, onde dura mais tempo? Quando a água é mais limpa, porque o ozônio não tem reagentes no meio. E essa água mais limpa é a água bidestilada. Isso nós temos feito no laboratório, nós temos testado e sempre estamos verificando as novas condições, dizendo agora posso melhorar com isso. E novamente chegamos no mesmo patamar de 8 ppm de ozônio na água. 8 ppm de ozônio na água significa 8 miligramas de ozônio por litro de água. Não? Então, isso foi o valor mais alto que nós temos chegado. Eu encontrei na literatura que chegaram a 12, de um trabalho de um doutorado que fizeram na Universidade de Campinas. Aí eu mandei e-mail para o autor nunca me respondeu. Então, eu queria saber qual é o método que foi utilizado. Não? Sim, porque tem, claro. tem fórmulas matemáticas que calculam, são fórmulas empíricas. Tem ao redor de 12 fórmulas empíricas. Todas se aproximam, mas nenhuma é real às condições que se está fazendo. Então, Perfeito. então não tem fórmula matemática para extrapolar, agora eu vou ter 50 ppm de ozônio na água. E isso não existe, não? Então, às vezes eu ensino a fazer as contas, que nós temos uma quantidade de ozônio e vou colocar numa quantidade de água, então, ao dividir a quantidade de ozônio pela quantidade de água, nós vamos ter a quantidade de ozônio por litro de água, que é a concentração de ozônio na água. Então, quando se fala de 1 miligrama de ozônio por litro de água, equivale a 1 ppm na água. É diferente da concentração de ozônio que se fala em gás. Então, em função disso, a qualidade de água, a melhor qualidade de água é água bidestilada. Depois vem a água de osmose reversa. Depois vem a água destilada. Depois, se não temos água destilada, podemos utilizar uma água de filtro. Certo. Tem filtros que têm uma boa qualidade, sempre tem que estar atentos à validade do filtro. Já fizemos teste com filtro de casa. Quando estava novo, ele chegava quase equivalente à água bidestilada. Mas, passado um tempo, a qualidade já começou a cair. Não? Então, água com filtro. Eu não tenho água com filtro, vou utilizar água mineral. Não tenho água mineral, vou utilizar água da torneira. E essa seria mais ou menos a escala das 6 águas que podemos utilizar. Quando nós estamos a campo, em veterinária, ele não vai utilizar água bidestilada, ele vai utilizar água que está no alcance deles, que vai ser da torneira, para lavar uma ferida. Sim. Agora, a escala de usar estas águas depende onde que nós estamos utilizando. Por exemplo, no tratamento de canal, você tem que utilizar água bidestilada, esterilizada, para poder ozonizar e poder injetar no canal. Não? Então, o cuidado é maior que de todos. Agora, se está recomendando,
por exemplo, para quem começa nesta temporada, sobretudo, o paciente chega no consultório odontológico. Você vai esperar com um copo com água para ele fazer bochecho. E, se possível, gargarejo. Porque, caso exista uma possível contaminação pelo vírus, só esse enxágue já vai aliviar. Pode ser que não evite, mas vai aliviar de grande maneira todo este processo de contaminação. Então, sem dúvida. Tudo que puder minimizar é bem-vindo, né? Com certeza. Então, já se utiliza esta água para fazer isso. Então, consultório odontológico tem a coluna de água para fazer água, então entregue para o paciente fazer bochecho. E se tiver para fazer um lavado de mão, enxágue de mão, embora a mão não vai ser utilizada do paciente, vai ser apenas a boca, né? Então, desse lado, vai trabalhar com um ambiente descontaminado. Essa seria mais ou menos a proposta, neste caso, da água, de uso da água ozonizada. Então, quem não tem água destilada, utiliza uma água destilada que vai ter, em vez de 8 ppm, vai ter 6 ppm. E isso comprovado por medições que nós estamos fazendo frequentemente. Então, perfeito. E aí a gente pode utilizar essa água não só, deve utilizar no pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório. Bem como a gente utiliza isso em casa para lavar frutas, para remover agrotóxico, para neutralizar toxinas. Eu diria que também na odontologia, na área de harmonização, para modular excessos de toxinas que a gente utiliza, às vezes toxina botulínica, mas aí já seria o ozônio gasoso, né? Então, assim, para falar um pouquinho também sobre o ozônio gasoso versus os aerossóis que ficam no ar do consultório. Você sabe que o dentista trabalha com alta rotação e aquilo ali é uma loucura. É muito perdigoto e aerossol no ambiente, né? Então, o que você recomenda para a gente dentro do consultório para neutralizar, para minimizar essa infecção do ar? Então, para fazer a desinfecção de uma sala, quem tem uma máquina de ozonioterapia e não tem uma máquina dedicada para a desinfecção do ar, ele pode utilizar de uma forma controlada. O interessante disso aqui é de que todo mundo sabe de que quando sai o gás da máquina, ele sai com um fluxo bastante baixo. Então, para esse gás se espalhar em toda a sala, alguém tem que forçar isso aí. Então, pode colocar um ventilador do lado da saída do gerador de ozônio para que espalhe esse ozônio em toda a sala. Boa dica essa. Esse seria e o cuidado é não inalar. Então, pode montar a máquina do lado de fora do consultório, colocar só a mangueira por baixo da porta e que o ventilador se dedique a espalhar esse gás. Agora, quem tem uma máquina que estamos chamando agora para desinfecção de salas, lavar frutas e verduras, ele não precisaria fazer isso, porque ele coloca na tomada, liga a máquina, programa o tempo e deixa ele ligado. Depois que termina o processo, tem que esperar pelo menos 10 a 20 minutos para poder entrar na sala. Sim. Mesmo assim, se sente um cheiro, mas já é uma concentração de ozônio bastante diluída, que é permitido para poder trabalhar nesse ambiente. Essa concentração permitida, ela varia em torno de quanto, professor? Assim, só por uma curiosidade minha agora. Sim, agora vou falar de concentração de ozônio em gás. O valor permitido é 0,1 ppm. 0,1 ppm em gás é diferente de 0,1 ppm na água. Certo. Embora a representação das unidades seja igual, o ppm é a mesma coisa, mas 0,1 ppm de ozônio na água equivale a 0,1 miligrama de ozônio por litro de água.
Agora, no caso do gás, 0,1 ppm equivale a 8 microgramos de ozônio por metro cúbico. Aí já muda essa comparação. E o que você acha daqueles plugs? Eu não sei se eu tenho o meu aqui, eu acho que eu esqueci na outra sala. Esses desodorizantes que geram ozônio, que você pluga na tomada e ele não tem... Ele é bem de switch de liga e desliga. E o que você acha dessa qualidade de geração de ozônio? Ozônio é assim, quando você tem... Eu comparo sempre a água com sal. Não? Se você botar um pouquinho de sal na água, ele vai ficar um pouquinho salgado. Se você botar bastante sal, vai ficar mais salgado. Então, a concentração de sal na água aumentou. Então, no caso do ozônio, é bem parecido. Tem um limite, que é acima de 0,1 ppm, 1 ppm inalar já é tóxico. Nós não vamos conseguir diferenciar. Essas máquinas, eles fazem ozônio. Devem estar ao redor de 0,1 ppm para poder ficar perto deles. Sim. Agora, esse gás que forma essas máquinas do plug, certamente vão formar ozônio ao redor dele. Se ninguém sopra para levar para o outro canto, ele nunca vai ter efeito do outro lado da sala. Ele vai ter efeito perto da tomada onde ele está colocado. Perfeito. Curiosamente, alguém ligou junto o sistema de ar-condicionado com essa máquina que vai na tomada. E o que aconteceu? No dia seguinte estava intoxicado. Ele não conseguia respirar, porque isso é o que causa ozônio. Então, inclusive, eu já ouvi falar que os hotéis agora eles estão começando a acordar para adquirirem esses equipamentos que a gente chama de equipamentos domésticos, né? E isso é um ponto muito importante na salubridade, tanto dos funcionários dos estabelecimentos, quanto do própria pessoa que está ali, seja paciente, seja você mesmo, porque ozônio inalado pode gerar problemas pulmonares, né, dos alvéolos e dos brônquios. Então, é muito importante que hajam treinamentos acerca desses aparelhos, né? Eu acho que agora a gente vai esbarrar não mais nas vendas do equipamento, mas no treinamento e na capacitação das pessoas que vão manipular esses equipamentos, né? Sim. Eu mesma, a doutora Kenneth, eu não consegui colocá-la aqui para dentro da live, eu não sei se é um problema no Instagram, mas enfim, depois eu vou ver, ela está aqui digitando. Ela já teve histórico de pessoas que inalaram, passaram mal, e ninguém sabia o que era, e foi o aparelho que o funcionário esqueceu ligado. Ele esqueceu o aparelho ligado no hotel. Olha que loucura. Sim. E esse cuidado tem que ter. Por exemplo, agora nós estamos vendo com este quadro deste vírus, tem muitos que começaram a fabricar túnel. Vai fazer um túnel com ozônio. E todo mundo me liga. Eu, Alfredo, você não vai fazer o túnel? Na verdade, o túnel está... Eu ia te perguntar isso agora. Eu ia falar, e o túnel? Eu quero saber do túnel. Então, o túnel está na cabeça. O problema é, tem que validar isso. Não adianta dizer que ozônio mata, mas será que mata tudo? Como é que vamos saber isso? Então, temos que provar. Depois estão fazendo com água ozonizada. Com água ozonizada. Aí eu comecei a fazer os testes com água ozonizada. Você perde bastante ozônio. Agora, se vai funcionar, vai que esse pouco ozônio que tem na água seja suficiente. Não sei, mas tem que ser validado. Então, é para isso que tem os laboratórios que vão fazer os estudos, e depois de fazer os estudos é que diremos, isso aqui serve nestas condições. Mas como a ciência é uma coleção de verdades transitórias, né, professor? Até a gente conseguir a resposta desses estudos que levam 3, 4, 5 anos para acontecer, muito empirismo vai estar sendo feito, né? E que haja sempre o bom senso de quem
come pela mão dos outros, porque é necessário, pessoal, que a gente enfie a cara na literatura, que a gente possa ter fontes que já fizeram pesquisas, pessoas estudiosas, estudos idôneos, para que a gente não fique ou não gostando e condenando, ou simplesmente achando que o ozônio é para tudo e para todos. Não, existe um consenso à luz da ciência, à luz do conhecimento, que a gente tem que ter, né, professor? E eu acho isso tudo maravilhoso. Eu acho que, do ponto de vista do pesquisador, que tudo observa, esse momento do Covid está sendo, de uma forma assim, meio estranha de falar, glorioso. Glorioso porque esse é o momento da gente estudar, esse é o momento da gente levantar casuística, esse é o momento da gente catalogar protocolos e da gente até criticar a metodologia mais antiga e renovar metodologias, né? Não, com certeza. Eu acho que toda a gente está aprendendo todos os dias, né? Sempre tem coisas novas, tem coisas... Às vezes, o que estamos fazendo de errado também temos que corrigir, né? Agora, eu falo muito que eu sou fã do ozônio incondicionalmente, mas o meu preferido mesmo, eu gosto de ozônio demais, eu sou suspeita, mas eu sou literalmente apaixonada por óleos ozonizados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque para mim óleo ozonizado é para tudo, até para mau pensamento eu esfrego assim, ó, aqui na altura do meu terceiro olho intuitivo, e primeiro eu entro em contato com óleo ozonizado para depois decidir alguma coisa. Porque o nível de benefícios que o óleo ozonizado traz é algo assim que eu nunca vi na minha vida. Então, eu queria que você falasse assim, o que é um óleo ozonizado de boa qualidade? Como que a pessoa que está chegando agora nessa live e quer entender um pouco mais do que é o óleos ozonizados e como usar, como escolher uma qualidade legal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Certo. Então, eu vou fazer mais ou menos um resumo de que quando se faz ozonioterapia, se utiliza o gás para poder fazer as infiltrações em gás em forma direta, na odontologia, sobretudo. Se utiliza água ozonizada para fazer o pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. Sim. Depois, temos aqui o uso do óleo ozonizado. E basicamente isso aí é o que está prescrito dentro do que o Conselho Federal de Odontologia autorizou, né? Então, em que consiste o óleo ozonizado? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma xícara com óleo, se eu coloco óleo com uma seringa, ele vai se chamar óleo ozonizado. Se coloco com um tanque de oxigênio cheio de ozônio e coloco nele, também vai se chamar óleo ozonizado. Verdade. Então, o óleo ozonizado, eu vejo no YouTube, eles ensinam a fazer com aquelas máquinas de aquário. Também fazem, se chama também óleo ozonizado. Então, o óleo ozonizado não é nada novo. Ele começou, ainda Nikola Tesla, a fazer óleo ozonizado em 1900. Não se conhecia as características dos óleos. Mais ou menos em 1930, 1940, os russos começam a fazer óleo ozonizado com óleo de eucalipto. Naquela época, óleo de eucalipto era barato. Hoje em dia, o óleo de eucalipto é uma fortuna, não? Uhum. Então, e posteriormente, nos anos 1970, no Canadá, começaram a fazer óleos ozonizados, mas com aceite de oliva. Então, era aceite de oliva ozonizada. Aí depois os italianos estão fazendo, depois a Espanha, e depois chegou aqui no Brasil. Depois daquela vinda dos congressos, aí, e os pesquisadores cubanos vindo para o Brasil, eles nos trouxeram uma escola praticamente de como se faz os óleos ozonizados. E tem publicações e publicações. Eu acho que óleo ozonizado tem mais publicações que ozônio na odontologia. Não, se alguém quer buscar óleos ozonizados, tem muita publicação. E legal. Publicações muito boas. Sobretudo, falando das características que devem ter os óleos e os óleos ozonizados. Então, dentro desse degradê que se tem de óleos ozonizados
com um pouquinho de ozônio, com um pouquinho mais, ou com super ozônio, às vezes é só propaganda esse super ozônio. Você vai lá, se coloca na narina, não cheira nada, diz, não cheira nada, é porque não é forte. O óleo ozonizado, bom, para quem não tem um medidor, não tem isso aí, é porque o cheiro é insuportável. Se está suportando o cheiro, é porque deve ser um óleo ozonizado, mas com menor quantidade de peróxidos. Porque o óleo que vai carregar depois de ozonizar é a quantidade de peróxidos. E esses peróxidos são o que tem a ação bactericida, fungicida, viricida. Com óleo ozonizado, praticamente, não dá para lambuzar a mão com óleo ozonizado nesta época de coronavírus, não, mas dá vontade. Ele é um viricida, não? Ele é um viricida. Então, se fizer um bochecho com óleo ozonizado, o óleo ozonizado tem a capacidade de ter efeito residual comparado com a água. Eu vou fazer com a água e simplesmente eu vou desinfectar aquilo que eu tenho no momento. Agora, se eu faço com óleo ozonizado, vai se formar um filme que ele vai ter um efeito protetor. O vírus que entrar vai morrer. Tá? Isso nem precisa provar muito, porque o óleo ozonizado tem uma ação viricida bastante eficiente. Tá? Eu sou suspeita aqui para falar de óleos ozonizados e principalmente o da Ozone Life, que de todos, eu sou fã de todas as empresas, mas assim, a Ozone Life, ela tem o óleo que a gente chama de fedorento. Essa que é a verdade. O óleozinho fedorento milagroso, gente, porque é um óleo que ele faz uma mudança clínica de um dia para o outro. É 24 horas, muitos e muitos processos infecciosos e inflamatórios. Eu fico impactada com o efeito do óleo ozonizado. E superior, inclusive, a alguns tratamentos de injeção de ozônio. Então, o poder de penetração do óleo ozonizado, até mesmo dentro da pele, dentro das mucosas, é incrível. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse poder de penetração, porque eu percebo, posso estar errada, mas eu percebo que ele age às vezes à distância. É verdade ou eu estou meio... Então, tem relatos que estão utilizando, se alguém tem um machucado, bateu a perna, passa óleo ozonizado e tem um efeito anti-inflamatório. Basicamente isso. Agora, como é que atua o óleo ozonizado? Quando tem uma ferida, ou tem os processos de desinfecção, o que o óleo ozonizado faz? O óleo ozonizado, quando se ozoniza, ele aumenta o nível de peróxido, também aumenta o nível de acidez e diminui a quantidade de iodo. Então, estes processos que tem dentro do óleo praticamente destroem a camada lipídica das bactérias, transformando-os em elementos menores, ou o que também se chama mineralização, que eles ficam destruídos e são matéria orgânica que o próprio organismo os absorve. Tá? Então, esse é o processo do óleo ozonizado. Então, destrói literalmente a bactéria, a parede celular, e aí acaba com a vida deles. E por isso que quando se faz óleo ozonizado para desinfecção, nas primeiras vezes se vê uma resposta bastante imediata, e muitas vezes o óleo ozonizado é forte para alguns pacientes que irrita a pele. Sim. E aí tem que alternar ou tem que fazer com que o procedimento seja feito cada 2 dias, cada 3 dias, vai depender muito da reação de cada um. Ou muitas vezes diluir o óleo para poder fazer esse procedimento em determinados pacientes. Não são todos, mas existe essa probabilidade. E principalmente o óleo ozonizado da Ozone Life, que eu sou suspeita, porque ele é o top do óleo fedido, mas, gente, é fantástico. Incrível a eficácia dele. Incrível, incrível, incrível. Então, como dizem que o bom remédio é amargo, né?
ele entra no amargo, então isso faz jus aí ao óleo ozonizado, que realmente vale a pena conferir. E a gente está aqui quase que chegando ao final da nossa live, vai cair a nossa live em 5 minutos. Então, eu queria muito que você desse uma consideração final. Depois, quem quiser conversar com o Vilfredo, gente, todo mundo sabe que ele tem Instagram, né? Digita para mim o seu Instagram, Vilfredo, e a gente gostaria de responder suas perguntas. Eu vi que muitas pessoas perguntaram sobre desinfecção de frutas e legumes, sobre túnel. O túnel, doutora Margarida, não é de água ozonizada, ele é de gás ozônio, tá? E a gente conversou um pouquinho hoje sobre o lado mais bioquímico e biofísico do que propriamente protocolos clínicos, tá bom? Para que vocês entendam que ozônio é um universo para se estudar, né? E queria que você desse uma última palavra para a gente se despedir. Desde já eu quero agradecer a sua participação mais uma vez e te convidar para uma futura participação, porque esse assunto vai render, e vai render muito, professor. Diga lá, manda aí o seu recado. Tá. Antes, quero agradecer em nome da Cristina e a Esboci também por ter esta oportunidade e por estar levando para frente, ¿no?, a través de estas divulgações a ozonioterapia. Sempre vamos estar pensando em fazer a ozonioterapia de uma forma bastante formal, bastante científica. Hoje em dia nós temos já muitas publicações onde aquele pretexto de que faltam as publicações já não é mais, se está acabando os pretextos, não? Já não vai ter mais excusa, porque... Que maravilha! Mas nos corresponde também a nós todos, não? De fazer esse esforço de levar de forma consciente. Sabemos que tem muitos aí apressados e querem levar nas pressas as coisas. Isso aí não podemos fazer nada, mas sempre vamos ter esse tipo de coisas. Apenas fazer de uma forma consciente, não estar mentindo, porque o ozônio é um coadjuvante, não é um milagroso que resolve todas as coisas, tem suas limitações. Isso é muito importante, não? Porque essa falsa propaganda muitas vezes nos leva ao descrédito de todo esse trabalho que a gente está fazendo. Sem dúvida. E convido a todos vocês a entrar naquele site que mencionei anteriormente. Eu esqueci agora. Pesquisa.gov, eu já digitei aqui, mas eu vou rever e eu digito novamente para o pessoal, tá? E esse site é uma plataforma aberta para todos e convido a que todos participem ou pelo menos levem alguém, a pessoa adequada para empurrem alguém, se vocês não vão. É mais ou menos a ideia. Então, com certeza. Esse time dos Ozônio Lovers, ele está crescendo exponencialmente, eu acho que mais do que o coronavírus, hein? Mas sim, a gente vai, sim, com certeza, estudar mais. Pessoal, vamos estudar, juntem-se a nós. A gente tem habilitação, capacitação em ozonioterapia, mas eu sei que já está lotado de professores. Graças a Deus por isso, porque quanto maior a excelência, quanto melhor a qualidade da disseminação do ensino, melhor para o país, melhor para a sociedade, melhor. Não há quem não faça o bem e não tenha retorno. Então, eu quero deixar essa palavra e que a gente possa caminhar aí num caminho de luz e de muito ozônio, à luz dos protocolos corretos, para que a gente não faça bobagem, né, professor? E, gente, um beijo para todo mundo. Eu adoro, o tempo voa quando a gente está conversando coisas importantes, mas vamos deixar aqui um grande beijo para todo mundo. Vou tirar um print aqui da nossa live para postar depois, tá? E um beijo grande, professor. Gente, um beijão. Até a próxima live. Amanhã a gente vai falar sobre laser terapia LIB. Não perca, às 20 horas. Um beijo. Um abraço aí. Um abraço. Tchau, tchau.